E ô pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Zeke trazendo o segundo episódio de Vida e Obra para dar aquela variada nos vídeos, né? Bom, hoje eu vou contar para vocês a história de um homem muito triste que enfrentou muitos problemas na sua vida e só obteve reconhecimento do seu trabalho após sua morte. Hoje você vai conhecer a história de Vincent William Van Gogh. Segure minha mão e vem comigo. Van Gogh nasceu em 30 de março de 1853 em Groote-Zundert, na Holanda. Perdoem a minha pronúncia. Ele era filho de Theodorus Van Gogh e Anna Cornelia Carbentus e tinha mais 4 irmãos. Seu pai era um pastor local que influenciou Van Gogh religiosamente. Sua mãe era uma artista que pintava aquarelas, o que influenciou Van Gogh artisticamente. Como sua família estava com problemas financeiros, ele teve de largar a escola aos 15 anos para ajudar em uma loja do seu tio. Infelizmente até hoje isso acontece, pouquíssimas pessoas voltam a estudar quando adultas. Apesar disso, Van Gogh já era fluente em 4 línguas, incluindo o seu nativo, o holandês. Em 1873 viaja para Londres e se apaixona pela cultura inglesa. Visitava galerias no seu tempo livre e, em meio a isso, conhece Charles Dickens. Para quem não sabe, foi ele que escreveu Oliver Twist. Não conhece? E Um Conto de Natal? Reconheceu agora? Continuando, nesse tempo ele teve uma das suas primeiras desilusões amorosas, Eugénie Loyer, o que o deixa deprimido. Dividido entre o trabalho de evangelização e a pregação, ele começa a dar aulas para uma escola metodotista, que é um grupo de cristãos protestantes. É nessa época que ele começa a se descobrir como pintor, apesar de já ter pintado quando criança. Como queria se tornar um pastor, ele iria fazer um exame para a escola de teologia em Amsterdã. Um ano depois, ele se recusa a fazer os exames em latim, o que resulta na sua não aceitação. Em 1880, ele se muda para Bruxelas, resolvido a se tornar pintor. Seu irmão mais próximo, Theo, que era um pequeno mexão, ofereceu seu auxílio financeiro ao irmão. Jovens, o que Theo fez foi baseado em parte por seus sentimentos. Ele queria ajudar o irmão, apesar de ambos serem pobres. O relacionamento de um merchant e o pintor é puramente firmado em negócios. E nessa época que a sua vida amorosa se desenvolve. Van Gogh era psicologicamente instável e se relacionava com mulheres problemáticas. Uma dessas mulheres foi a prostituta Clasina Maria Ornick. Novamente, perdoem a minha pronúncia. Depois de um tempo, sua família ameaçou cortar a ajuda se ele não a deixasse e a sua namorada volta à vida de prostituição. Reza a lenda que foi essa mulher responsável por motivar o corte na orelha dele, mas eu não achei nenhuma evidência disso. Depois de viajar para dentro, ele adota uma vida nômade e começa a pintar os habitantes e as suas casas. Apesar de bastante deprimido, ele volta a pintar e isso ajuda a recuperar a sua autoestima. Mais tarde, em 1885, ele começa a trabalhar em comedores de batata e em 1886 vai morar com seu irmão Theo. Em Paris, ele entra em contato pela primeira vez com o impressionismo e começa a trabalhar com Lautrec e Pissarro. Para economizar dinheiro, eles posavam uns para os outros. O convívio fomentou discussões bem produtivas. Nessa época, ele fica encantado pela pintura japonesa e por sua filosofia. Em fevereiro de 1888, ele pega um trem para o sul da França e vai morar em uma casa amarela, o que influenciou o quadro de mesmo nome. Ele gasta seu pouco dinheiro com materiais para pintura ao invés de alimentos. Passa a viver apenas de café, um pouco de pão e absinto, que era uma bebida alcoólica fabricada a partir de folhas e raízes. Se não bastasse essa dieta, ele chega a beber solvente e comer pinturas. Com a saúde debilitada, Theo convida Paul Gauguin para viajar com Vincent. Tudo vai mal. Eles discutiam constantemente e a partir daí Van Gogh o ameaça com uma navalha. Pouco depois, Gauguin foge e ele corta o lóbulo da sua orelha direita. Agora, jovens, vem um monte de explicações. Há quem diga que depois ele corta a sua orelha e manda para uma prostituta, que ele corta por arrependimento, que ele é cortado, enfim. E o pior, eu não achei nenhuma fonte que batesse com outra, mesmo apontando bibliografia. Tudo que dá para saber é que depois ele é encontrado inconscientemente e levado para o hospital. Mais tarde, Theo visita
e ele ainda é internado mais algumas vezes. Depois, Theo chama o Dr. Paul Gachet para averiguar Vincent. É nessa época que Van Gogh o pinta. Van Gogh acumulara dívidas e não administrava bem o que ganhava, e estava farto de ser um estorvo para o seu irmão. Em 27 de julho de 1890, ele sai para pintar e acaba atirando em seu próprio peito, mas a bala fica presa ao tórax. Ele é levado a um hospital e seu estado é grave. Ele volta a morar com Theo, mas 3 dias depois do incidente ele morre. Theo sofria de sífilis e após a morte do irmão, ele sucumbe 6 meses depois. Van Gogh deixou um acervo de obras que é milionário, apesar de em vida ter vendido apenas um quadro. Foi um dos maiores pintores que já existiu e seu legado permanecerá conosco não só nesse vídeo. E antes de encerrar esse vídeo, gostaria de estar avisando que tem uma animação sobre o Van Gogh sendo produzida com pinturas a óleo, sendo necessário 12 pinturas por segundo de animação. O nome dessa animação é Loving Vincent. O ano de estreia estava programado para 2016, mas teve de ser adiado para 2017 por causa da quantidade de trabalho que é necessária. Se eu não me engano, eles contam com 100 pintores, mas ainda não é o suficiente. Eu vou estar deixando o link, claro que não vai ter nada agora, mas quando lançar eu vou colocar. Então se você está assistindo agora, um ano depois, provavelmente eu já deveria ter deixado o link disponível. Bom pessoal, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, isso ajuda muito. Tem alguma sugestão para o próximo episódio? Deixa nos comentários. Até agora nós falamos sobre José de Alencar e Van Gogh, mas de repente podemos até falar sobre alguém que tu curte. Gostou do canal, quer acompanhar e tal? Clica em se inscrever e no sininho para sempre saber quando tiver vídeo. Curta também nossa página, lá eu posto meus desenhos e vídeos. Muito obrigado por tudo, valeu e deixa o like aí, mano. Fui!